Olá, vamos a mais uma videoaula? Nessa unidade você será incentivado a pensar sobre o que é educação e pensar na educação numa perspectiva antropológica. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos outros, todos nós envolvemos com a educação. Veremos que a educação existe de formas diferentes em mundos diversos, sociedades tribais, agricultores, educação em países desenvolvidos, mundos sociais sem classes. Na espécie humana, a educação não continua apenas o trabalho da vida. Veremos ainda que ela se instala dentro de um domínio propriamente humano de trocas de símbolos, de intenções, de padrão de cultura e relações de poder. A educação do homem, conforme a visão antropológica, existe por toda parte. E muito mais do que a escola, é o resultado de todo o meio sociocultural sobre os seus participantes. Para conceituar a educação, o mestre e antropólogo Carlos Rodrigues Brandão provoca-nos a pensar sobre o que é educação exatamente, na perspectiva antropológica. Em seu livro intitulado O que é educação, ele diz o seguinte: ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja, na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela. Brandão, 1995. Sobre a educação que nos invade a vida, pensemos sobre ela a partir de um fato ocorrido nos Estados Unidos. Há muitos anos, nos Estados Unidos, Virgínia e Maryland assinaram um tratado de paz com os índios das 6 nações. Ora, como as promessas e os símbolos da educação sempre foram muito adequados a momentos solenes como aquele, logo depois dos seus governantes mandaram cartas aos índios para que enviassem alguns de seus jovens às escolas dos brancos. Os chefes responderam agradecendo e recusando. A carta acabou conhecida porque, alguns anos mais tarde, Benjamin Franklin adotou o costume de divulgá-la aqui e ali. Brandão, 1995. Os índios sabiam que a educação do colonizador, que contém o saber do seu modo de vida e ajuda a confirmar a aparente legalidade de seus atos de domínio, na verdade não serve para ser a educação do colonizado. Segundo o que Brandão nos faz refletir, não há uma forma única, nem um único modelo de educação. A escola não é o único lugar em que ela acontece. Talvez não seja o melhor lugar. A educação existe de formas diferentes em mundos diversos, sociedades tribais, agricultores, educação em países desenvolvidos, mundos sociais sem classes. O educador, pensando às vezes que age por si próprio, livre e em nome de todos, na verdade, pode estar servindo a quem o constituiu professor, a fim de usá-lo e ao seu trabalho para os usos escusos que ocultam também na educação. A educação é um dos meios de que os homens lançam mão para criar guerreiros, burocratas e operários. Na espécie humana, a educação não continua apenas o trabalho da vida. Ela se instala dentro de um domínio propriamente humano, de trocas, de símbolos, de intenções, de padrão de cultura e de relações de poder. Entre os índios, a educação existe de tantas formas e é praticada em situações tão diferentes que algumas vezes parece ser invisível, a não ser nos lugares onde pendura uma placa com seu nome. Na aldeia africana, o velho ensina as crianças o saber da tribo. Quando um povo alcança um estágio complexo de organização da sua sociedade e de sua cultura, ele começa a pensar como o problema
as formas e os processos de transmissão do saber. Esse é o começo do momento em que a educação vira o ensino, que inventa a pedagogia, reduz a aldeia à escola e transforma todos no educador. Isso significa que, para além das fronteiras do saber comum de todas as pessoas do grupo, emergem tipos e graus de saber que correspondem desigualmente a diferentes categorias de sujeitos: rei, sacerdote, professor, de acordo com sua posição social no sistema político de relações do grupo. Segundo Louro, entre os gregos sempre se conservou a ideia de que todo saber se transfere pela educação. Circula através de trocas interpessoais, de relações físicas e simbolicamente afetivas. A educação do homem existe por toda parte e, muito mais do que a escola, é o resultado de todo o meio sociocultural sobre os seus participantes. Vamos ler a carta-resposta do índio-chefe? Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas, e sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas quando eles voltaram para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida e da floresta e incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos enviem alguns de seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Brandão, 1995. A antropologia e a educação encontram-se presentes em todas as culturas, mas o surgimento da antropologia da educação como ciência é muito recente. As suas origens podem ser localizadas logo após a Primeira Grande Guerra. A gênese da antropologia aplicada à educação se encontra no âmbito da antropologia cultural norte-americana, concretamente na Escola de Cultura e Personalidade, liderada por Boas. Os discípulos de Boas, como Ruth Benedict, Margaret Mead e Cardinet, preocuparam-se com a reprodução social através dos aparelhos educativos, formais e informais, mostrando a influência das técnicas educativas na formação da personalidade. Margaret Mead, nos anos 30 do século passado, abordava a educação como objeto primordial da antropologia no interior da escola, da cultura e da personalidade. Em sua obra clássica denominada Crescendo na Nova Guiné, procurava entender de que forma valores, gestos, atitudes e crenças eram transmitidos pelos adultos a crianças com o objetivo central de moldá-los para a vida em sociedade. Mead pesquisou o modo de transmissão das gerações mais velhas para as gerações que se iniciam na vida social, destacando a formação da personalidade e as formas de aprendizagens existentes. Essa referência de Mead é de suma importância, pois demonstrou ao lado da sua dimensão científica um enfoque pedagógico, via experiência etnográfica, a possibilidade de rever e mudar o comportamento e o modo de ser e de viver de crianças e adolescentes no seu país, na intenção de amortizar
as relações opressivas. Em suas pesquisas, mostrou que a adolescência, com as características tão bem conhecidas por nós, é um fenômeno sociocultural e não meramente uma questão fisiológica. Outro olhar antropológico importante é o da Escola Sociológica Francesa, que tem como baluarte principal o sociólogo francês Bourdieu, que trabalha a noção de hábitos, tendo em vista o processo educativo, que por viés de sua teoria aparece de forma muito dinâmica, como inculcação de disposições duráveis, matriz de percepções, juízos e ações que configuram uma razão pedagógica, ou seja, como lógica e estratégias que numa cultura desenvolve para transmitir os seus valores. O conceito de capital cultural é amplamente desenvolvido e coloca a educação também como centro de suas pesquisas. O capital cultural seria o acúmulo dos bens culturais adquiridos ou investidos durante a vida. Seria o investimento em arte, literatura e imersão no meio da cultura. Quanto maior a exposição, maior o acúmulo de capital cultural. Dessa forma, a relação entre antropologia e educação podem e devem ser dimensionadas. Entendendo dessa forma, segundo Bourdieu, a relação entre antropologia e educação adquire desafios instigantes. Existem diferenças significativas de abordagens entre as duas disciplinas. Existem proximidades, uma vez que tanto a pedagogia quanto a antropologia têm como objeto os modos de vida, os valores e as formas de socialização. Ambas têm como alicerce as relações entre o indivíduo e a sociedade e tratam da existência humana. Na luta constante pela sobrevivência no relacionamento com a natureza, o ser humano tem gerado sistemas de crenças, formas de organização, ideias e valores. Essa herança social que proporciona consistência e direção ao fazer cotidiano do homem, damos o nome de cultura. Vamos então ao conceito de cultura. Cultura é o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Assim, a cultura representa o patrimônio social de um grupo e a soma de padrões dos comportamentos humanos. Em todo processo educativo, encontra-se um modelo de ser humano, de comportamento e de sociedade. Educar é humanizar, contribuir com a pessoa para que ela reconheça seus próprios limites e possibilidades. A antropologia da educação buscará, na reflexão filosófica, um direcionamento ético para a ação pedagógica e, nas ciências, um auxílio para compreender melhor o ser humano como ser biológico e social. No contexto da natureza, o ser humano revela-se como diferente de todos os seres pela sua capacidade de questionar todas as situações, inclusive a si mesmo. Isto revela um claro desejo de saber, de ser mais, a perspectiva de novos objetivos. A filosofia, a partir dos sofistas, centra-se no estudo do ser humano e na análise de suas possibilidades de conhecer a verdade. Nesse processo, há uma contribuição ao conhecimento do sujeito da educação e ao fundamento e direção do seu agir. Toda prática educativa, de maneira consciente ou inconsciente, firma-se sobre um conceito de ser humano e de sociedade. Ambas as imagens, frequentemente inconscientes, flutuam como modelos na mente do educador. Essas formas, por vezes confusas, assentadas na mente do educador, são as que dão coerência e inteligibilidade ao processo pedagógico. Por isso, surpreende a carência de trabalhos relativos à antropologia da educação.
A tarefa de levar para a educação os conceitos gerados pela antropologia empírica não é o mesmo que construir uma parede com material vindo de diversas olarias e colado um ao lado do outro. Educação trata com seres vivos, dotados de consciência. Assim, de um lado, o educando tem de ser respeitado como sujeito, e de outro, há de se ter em conta que os dados ofertados pelas ciências antropológicas se obtêm a partir de um determinado ponto de vista. O centro da educação é o homem, por ser ele um fim em si mesmo. Quando o capital impõe seus pontos de vista como ídolo, pede o sacrifício da dignidade humana, sugerindo uma educação voltada para desenvolver competências específicas destinadas a satisfazer as necessidades do mercado, através da religião da competitividade. A antropologia da educação enraiza-se nas diferentes ciências em que divide a antropologia. Por separado, cada uma delas, devido à sua especialização, torna-se insuficiente para delimitar a imagem de ser humano a ser trabalhada por meio da educação. Agora, vamos falar um pouco sobre o método em antropologia da educação? A demanda social sobre a educação exige tipos diferentes de investigação. O específico da antropologia da educação consiste em criar teorias que possam explicar os fenômenos educativos e construir eficazmente com o desenvolvimento pedagógico. Em se tratando de uma antropologia a serviço da educação, cabe esperar que todo o seu arsenal de conhecimentos, métodos e técnicas estejam direcionados para o desenvolvimento pleno do potencial humano do educando. O estudo do método nos remete à análise dos elementos básicos que integram o ato educativo. O ser humano dispõe de faculdades que lhe possibilitam a aprendizagem e o desenvolvimento criativo de realidades novas. Através desse equipamento mental, ele está em condições de apropriar-se de ideias, costumes, saberes e técnicas desenvolvidas por outras gerações. São os outros seres humanos e o seu mundo, a cultura, o que primeiro aparece na nossa vida. Ao contato estimulante das relações interpessoais, o educando vai se introduzindo no mundo humanizado. A herança cultural serve de guia e estímulo para o que há de humano no educando e se revele de maneira dinâmica no decorrer do processo educativo. A escola, como instituição mediadora entre a família e a sociedade, quando se prende excessivamente aos interesses classistas da ideologia dominante, limita-se a oferecer uma visão fragmentada na realidade, criando seu mundo próprio, desligado da vida social, desentendendo-se do mundo cultural em que o sujeito da educação está inserido. Ao invés de humanizar, barbariza. O processo educativo, direcionado para a libertação do sujeito e a solidariedade social, reclama da instituição escolar a urgência de misturar, de maneira crítica, sua voz com a voz da cultura e do fazer popular. A antropologia relativiza as culturas e, através da pesquisa da antropologia da educação, quer contribuir para a democratização do saber, valendo-se do estudo do modelo concreto de existência do educando. O educando deve percorrer um caminho que parte da realidade social e cultural. Em Homo Educandus, pode ser olhado sob diversas perspectivas a seleção do método de trabalho a ser seguido em cada pesquisa há de estar em função dos problemas levantados, mantendo-se sempre coerência entre o objeto de estudo, a orientação teórica e o método. No desenvolvimento da pesquisa educativa,
podem-se seguir várias linhas que, de modo geral, obedecem às grandes correntes filosóficas do século XIX e início do século XX: positivismo, fenomenologia e a dialética. Vamos ver? O positivismo procura dar resposta aos problemas educativos, utilizando métodos quantitativos, como a análise estatística e o questionário, sem levar em conta o ponto de vista subjetivo dos indivíduos. Busca a explicação dos fenômenos através das relações dos mesmos e a exaltação da observação dos fatos. O espírito humano deve investigar sobre o que é possível conhecer, eliminando a busca das causas últimas. A fenomenologia abandona a pretensão de objetividade tal como entendem as ciências naturais, esforçando-se por compreender, no nosso caso, os problemas pedagógicos no âmbito intersubjetivo dos atores do processo educativo, valendo-se para isso de métodos qualitativos como observação participante e entrevista. A impossibilidade de quantificar os fenômenos espirituais provavelmente incapacitará o pesquisador empírico a entender a dinâmica pedagógica. A pesquisa quantitativa irá propor pequenas reformas que terminarão reforçando o sistema educacional estabelecido, sem atender verdadeiramente às novas demandas da sociedade. O ponto de vista fenomenológico irá se dirigir para a compreensão do mundo significativo dos atores da educação, o que, sem dúvida, facilitará um melhor entendimento da política educativa e dos fatores diferenciais. Entretanto, o método não pode substituir o sujeito. A ele cabe o esforço emancipador. A reflexão da antropologia da educação, para que possa alcançar plenamente seus fins, necessita da presença da análise crítica. O materialismo dialético busca explicações lógicas e racionais para os fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento. A evolução das ideias baseia-se numa interpretação dialética do mundo e a concepção científica da realidade é enriquecida com a prática social da humanidade. As verdades científicas, em geral, significam graus de conhecimento limitados pela história, porém não significam a incapacidade de o ser humano chegar a possuir a verdade. Um dos caminhos para a construção e consolidação deste conhecimento antropológico é a etnografia. Cabe ao antropólogo elaborar a ciência social do observado, via ponto de vista do observado, ultrapassando suas próprias categorias. Construir um conhecimento alicerçado na experiência etnográfica, na percepção do outro, com o olhar em suas razões positivas e não em sua privação, indo contra as relações entre os sujeitos, não é simplesmente reduzir a etnografia a uma mera técnica, e sim tratá-la como opção teórica, metodológica, que resulta em colocar a prática e a descrição etnográficas alicerçadas nas questões provenientes da teoria antropológica. Para saber mais, assista ao filme Ser e Ter. Sinopse do filme. Antes de se decidir pela pequena escola no coração da Auvergne, onde rodou seu documentário, o diretor Nicolas Philibert pesquisou mais de 300 estabelecimentos em toda a França. Adepto de um modelo de ensino hoje praticamente em desuso, o Liceu do Filme reúne todas as crianças do vilarejo em torno de um único professor, que as acompanha desde o jardim de infância até o último ano do primário. De maneira discreta, o diretor resume sua tarefa a acompanhar um grupo de alunos em sua transição do universo familiar para um ambiente em que o que é levado em conta
é sua individualidade sem pressupostos. Enfim, a construção de uma personalidade. A vida surge nos depoimentos das crianças, suas hesitações, suas traquinices e também seus fracassos, alcançando, enfim, um dos momentos mágicos do gênero documental. Deixar transparecer a ficção que se encontra incrustada nas camadas do real. Enfim, finalizamos por aqui o estudo da Unidade 2 e te convidamos a conceituar cultura. Vamos lá? Daqui a pouco voltaremos com a resposta. Para você, o que é cultura? Olá, estamos de volta. Vamos à resposta? Cultura é o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Assim, a cultura representa o patrimônio social de um grupo e a soma de padrões de comportamentos dos comportamentos humanos. Terminamos mais uma videoaula. Até a próxima aula. Um forte abraço a todos!